Bom, é um prazer estar com a senhora aqui, tá bom, professora? E eu tenho certeza que vai ser uma live fantástica com a senhora nesse dia do meio ambiente, né? Que hoje a gente comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. E eu gostaria que a senhora se apresentasse, embora todo mundo conheça muito bem a senhora, mas se alguns dos nossos convidados não conhecer, para conhecer melhor a senhora. Então, por favor, professora, se apresente. Bom, eu sou Maria José de Araújo Lima, sou bióloga de formação, tenho mestrado em educação e doutorado em geografia, especialização em ecologia. E a minha área de trabalho é ecologia humana. Sim. Durante algum tempo, eu estou trabalhando já há algum tempo no sertão do semiárido nordestino. Bom, Então, uma das coisas que eu gosto muito de me apresentar é que eu sou nordestina de alma e coração. com Né? certeza. E escolhi a questão da seca para ser a base do meu estudo durante mais de 30 anos. E Sim. aí continuo trabalhando em 6 municípios às margens do São Francisco. Apesar dos cabelos brancos, porém ainda estou lá, feliz da vida, né, trabalhando com o pessoal. Bom, a partir de então, eu gostaria, antes de começar a minha live, gostaria de cumprimentar o dia de hoje, dizendo assim: salve o meio ambiente, salve todas as lutas que tivemos nesses mais de 30 anos para fazer valer o respeito ao meio ambiente e salve, sobretudo, todas as políticas do meio ambiente que foram construídas coletivamente e foram sacramentadas em grandes conferências. Sim. E este dia seja lembrado, não com o que estamos vendo, mas lembrado através de todas as lutas que tivemos nestes anos, para que a população entendesse que existe, além de si, existe dentro de si, que é a natureza. Sim. Então, nesse sentido, eu gostaria de dizer que o Dia do Meio Ambiente traz para nós não só uma reflexão, mas também traz para nós uma responsabilidade continuar tendo o meio ambiente como uma das âncoras de qualidade de vida em todo o mundo e, mais especificamente, no Brasil e no Nordeste do Brasil. Com Com essa, certeza, professor. com essa entrada, eu gostaria de começar a proposta que nós combinamos, né? Eu falaria Sim. sobre a questão ambiental, a questão do respeito e de apropriação social dos recursos naturais. Por favor, Vamos professora, começar. pode começar. Vou começar. No primeiro momento, eu gostaria de fazer uma reflexão que vai um pouco antes de começar toda a disseminação da preocupação com o meio ambiente. Então, nós tivemos, no primeiro passo, uma questão muito importante. Vivemos dos anos 50, mais ou menos até os anos 70, todo um movimento sobre todo o processo de desenvolvimento que se gostaria de ter. Nessa ocasião, o mundo estava dividido, os grandes países, em o desenvolvido e o subdesenvolvido. E essa relação de desenvolvido e subdesenvolvido trazia uma condição, vamos dizer assim, de subserviência, uma condição de menor. Existia um menor dentro do maior, ou seja, você tinha os países desenvolvidos que podia fazer dos países subdesenvolvidos tudo, até levar todas as suas riquezas naturais, desenvolver lá e trazer para a gente comprar, não é, por valores, etc. Essa relação, não é, de dependência, gerou uma relação de dependência muito forte. Quando chega a questão ambiental ela tem mais força a partir dos anos 70 aqui no Brasil.
a gente vê claramente sendo discutida as pessoas que se preocupavam, os pesquisadores, a universidade que estava começando a entrar nesse debate, você tinha duas grandes vertentes de discussão sobre a questão ambiental. Um era que esse conflito de você ter os recursos naturais ou o meio ambiente sendo desorganizado, etc., era creditado ao aumento populacional. E, com isso, era a corrente malthusiana que seguia com toda a força. Por outro lado, tinha outra corrente, que era a corrente do desenvolvimento. Quer dizer, o desenvolvimento que gerou vamos dizer assim, duas faces. Você tinha crescimento ou desenvolvimento. O desenvolvimento requeria, né, o uso dos recursos naturais e que, para e passo, saísse com ele também o aumento da qualidade de vida das pessoas, o aumento ou a qualidade de vida das pessoas, das populações. O que significava que essas populações deveriam ter acesso aos recursos naturais para construir a sua vida e organizar as suas sociedades. Esse era um ponto que também muito forte. E essas duas grandes correntes dividiam-se em grupos que defendia a questão aumento populacional e o outro que seria a questão do crescimento e não do desenvolvimento, como se imaginava. No meio dessa história, eu começo a estudar mais profundamente esta questão e chego à conclusão que não existe duas correntes, existe uma única corrente. E essa única corrente é uma corrente que ela precisava ser organizada em termos acadêmicos, em termos de conceito e também ser divulgada na sociedade para que ela tivesse realmente sendo internalizada pela população e tivesse um lugar em que a população conhecesse para usar bem seus recursos naturais e tivesse acesso aos recursos naturais. E nesse caminho a gente se depara com algumas questões muito sérias. A primeira questão foi o seguinte: se falava nos anos 50 muitíssimo que o desenvolvimento dependia da presença dos recursos naturais, né? E que esses recursos naturais seriam terra, a água e a floresta. Basicamente, todos os anos, depois dos anos 50 para anos 60, etc., essa questão ela tem como núcleo, né, o acesso à terra. O acesso à terra aparece como uma discussão política de toda a população, porém, ela nada mais é do que a questão de discutir a apropriação social dos recursos naturais, começando pela terra. E por que começando pela terra? Porque a terra era a base de todo o sustento da população humana já naquele momento. Por quê? Porque tinha sido descoberta a agricultura. E ao descobrir a agricultura, você tinha que ter acesso à terra para produzir e dar alimento para a população. E tendo alimento pela população, ela podia precisamente crescer e se multiplicar. E aí você teve duas coisas que se juntavam, né, em busca de um único caminho. Porém, nesse momento, a questão da terra passa a ser uma questão muitíssimo perseguida, embora que, por um lado, tinha a perseguição de não possibilitar o acesso das populações à sua base de trabalho, à sua base de subsistência, né? Por outro lado, tinha também o estímulo à organização dessas populações para elas terem acesso a isso. E nesse embate de você possuir o acesso à terra e de você não possuir o acesso à terra, surge o grande movimento neste país, que ainda hoje existe, que é o movimento do Sem Terra, o MST, que foi muitíssimo, vamos dizer assim, criticado muitíssimo, porém ele tinha uma bandeira, e uma bandeira que não era de tomar a terra de ninguém, mas uma bandeira de respeito a quem trabalhasse na terra para poder ter essa terra para o seu trabalho. E aí vem toda uma questão de
conflito que ainda hoje existe, principalmente no norte do país, embora menos, mas existe, e ela vai se alinhando, né? Esse conflito de acesso à terra, ele vai se alinhando cada vez mais à questão ambiental. Se fortalece nesse momento, não só como um lado da sociedade que quer ter a terra, mas ela se fortalece como uma questão de respeito à humanidade para que ela possa produzir os seus bens, o seu processo produtivo possa ser dirigido para o bem social. Bom, e o que é que nós temos hoje? Veja, eu vou sempre indo para antes e para o agora. E a gente tem hoje no Brasil uma coisa importantíssima. Enquanto você teve uma divisão desigual ou um acesso desigual da terra para a produção de alimento, de grão, seja lá o que for, né? Do mesmo jeito que isso foi desigual, ele agora, nessa questão agora, ele começa a, eu não digo se juntar, mas ele começa a ser visível na sociedade como uma coisa importante. De duas maneiras. Você tem toda a agricultura familiar, que sustenta a nossa mesa de alimento, e você tem o agronegócio, que sustenta toda a base da balança, não é? Da balança comercial do Brasil. Ou seja, vem todo o dinheiro das exportações, as exportações que seguram boa parte do orçamento brasileiro. E qual é a questão que vem para frente? Quer dizer, uma questão que apareceu lá atrás e que agora ela é urgente. É que esses dois grandes grupos, que têm um papel importante e necessita cada vez mais, no caso da agricultura familiar, se apropriar da sua base de trabalho, que é a terra, precisa se unir em termos de política pública, em termos de igualdade, para que os dois possam produzir, já que são tão importantes nesta questão de atender o seu papel social. E na medida que ele atende o papel social, esses dois grupos têm que se unirem para proteger a terra. Proteger a terra como? Acho que o agronegócio tem muito que aprender com a agricultura familiar e fazer com que a terra seja tratada como um bem comum, produzindo aquilo que já produz nas suas linhas diferentes, mas que se encontre num único sentido, o sentido de cuidar da terra, de não contaminar os solos, de não degradar os solos, e sim, de proteger esse alimento que é a terra. E aí nós saímos dessa questão e vamos botar para outro recurso natural, que é a questão da água. Não existe, em canto nenhum do mundo, né, produção da terra se não existe água. Então, você junta à questão da terra todo esse embate, né, de proteger a terra e de se apropriar da terra, você junta o embate da água. Então, você precisa, nessa questão ambiental, que durante muito tempo você teve todo um acesso, cerceado o acesso da água para as populações, você precisa que isso volte a ter o mesmo embate, e que ela tenha apropriação social para que ela possa desenvolver o papel não só junto à agricultura, mas agora passa para um outro nível, que é o junto da saúde da população. Então, a água, ela precisa ser um bem comum e um bem de todos. Ela precisa ser resguardada, porque a água não só ela forma a base da nossa produção, como também ela vem e forma a base da nossa saúde, da nossa comunicação, e é uma das grandes riquezas do nosso país. Principalmente o Brasil, que é detentor da maior quantidade, do maior patrimônio de água doce no mundo. E tudo isso requer o quê? Requer que você entenda que a água é um recurso natural. Sendo um recurso natural, ele precisa ser tratado de forma que você possa usar e ter sempre.
Então, o que é que leva a essa questão? A você ter o quê? Primeiro, quando você tem as populações, você fazer com que elas entendam que os corpos d'água existem para ela e para compor as relações que existem, os processos ecológicos na natureza. E, além disso, ela tem que ver que a água, sobretudo, ela, estando presente, ela te dá a condição de salubridade. E o resultado disso nós estamos vendo agora, com a Covid-19. Todo mundo diz que você tem que lavar as mãos, tem que tomar banho, tem que pegar e tirar a roupa. Mas a população toda tem água para isso? A distribuição da água existe equitativamente? Então, um dos grandes problemas que nós temos é fazer com que os recursos naturais tenham a sua apropriação social, para que a população possa viver bem e produzir unicamente para o seu bem comum. E isso é uma revolução enorme, que deve existir. Mas aí vem a água se junta à terra, forma uma dupla ou um binômio, como quero dizer, que são indissociáveis para o bem comum. Tanto na questão da produção das riquezas, etc., como também na questão da sustentabilidade da saúde. Porque se você tivesse, e aí da água puxa um outro problema, que é a questão sanitária, que depende essencialmente da água. Né? E aí nós vamos chegar em outro problema muito mais sério, que é a apropriação e a distribuição da terra e acesso à terra nos centros urbanos. Mas isso é uma questão que a gente pode discutir muitas vezes. Então, a questão ambiental, ela passa pelo problema de acesso e apropriação de recursos naturais, terra e da água. E agora, e a floresta, como fica? Ela vem no Brasil muito fortemente representada pela Mata Atlântica, pela Mata Amazônica e também pela Caatinga, que muita gente despreza a Caatinga, mas ela tem uma diversidade incrível, incrível. E é também, assim, guarda dentro de si muitos elementos básicos para a farmacologia, para a produção de remédio, etc. Então, você juntando, dentro da questão ambiental, inicialmente, você tem essa condição de você ter clareza do que você tem os elementos principais da natureza transformados em recursos naturais, porque eles têm valor de uso e troca, mas que ele tem que ser distribuído e para a população. Ou seja, a população tem que ter acesso aos elementos básicos para a sua qualidade de vida. Esse seria uma primeira questão que a gente coloca. Vamos para o segundo momento. Quando acontece todo o processo de discussão e evolui todo o processo de discussão da questão ambiental, sai de cena tanto essas duas correntes inicialmente, que eu falei do desenvolvimento e do aumento populacional, elas se juntam e vão agora para um outro cenário. E o outro cenário qual é? É simplesmente de você ter uma intervenção que traz ruptura dos processos ecológicos em todos os ecossistemas. E aí tem um papel fundamental a Rio 92. Antes, a Rio 92, poucas as pessoas entendiam o que era meio ambiente. E antes de eu dizer essa questão, poucas pessoas entendiam o que é meio ambiente, é preciso que a gente também tenha claro de que desde os anos 50, se dizia a importância que teriam os recursos naturais no desenvolvimento de uma nação. Quando veio a Rio 92, ela substitui o discurso dos recursos naturais e passa a ser o discurso do meio ambiente.
E aí nós temos dialeticamente duas questões. A primeira questão é que você tira do centro o concreto que as populações têm, terra, água e vegetação. Concreto, ele pega, ele usa, ele sabe o que é. E joga para a população pensar num construto teórico que é meio ambiente. Se você perguntar às pessoas o que é meio ambiente, cada um diz uma coisa. Né? Sim. Mas a base de tudo são os recursos naturais, que formam o ambiente das diversas espécies que existem na Terra. Cada espécie tem o seu meio ambiente, inclusive a população humana. Porém, na Rio 92, né, se traz que não foi muito explorado, inclusive, mas traz uma contribuição muito importante. É se distinguir que existe uma ecologia e que existe um ser humano e, portanto, uma ecologia humana também. Por quê? Uma coisa muito simples, porque toda a relação que se tem para a construção da natureza dentro dos recursos, entre os recursos naturais, ou seja, entre os seres vivos todos, são palpáveis, eles você vê, você pega, você usa e etc. Mas essas relações na população humana não são assim. Elas não são facilmente percebidas. É preciso você chamar a atenção para elas. E quando você percebe, começa a chamar a atenção para elas, você, dentro de cada indivíduo, você está levantando a seguinte questão. Além do ser biológico que você tem dentro de si, você tem um ser social, que sente, que vive, que, sobretudo, tem o direito e dever de cuidar do seu lugar, da sua terra e dos seus recursos naturais. Aí surge todo o embate sobre a questão da cidadania. E volta de novo, vê que toda a discussão é bastante dialética, volta de novo para a questão da terra, da água e das florestas. Uhum. E aí vem a questão do respeito. Por exemplo, a água, no sertão, onde eu trabalhei e ainda trabalho, eu vi claramente várias secas e eu vivenciei várias secas. Eu vi uma criança morreu nos meus braços de fome. Imagine que horror. Eu passei por isso. Eu vi água, mas existia uma cerca para impedir o acesso da água. Teve no Nordeste uma grande política pública que foram dos açudes públicos. E tinha o DENOX, que era uma grande instituição e que teve um papel muito grande lá dentro. Mas teve também aquela questão do poder político, do querer para si, e não do político social, como se diz, de querer entender que tudo isso seria parte para todos. E nessa distribuição, e nessa questão da água, aí a gente vê claramente a grande questão que se passa. Do mesmo jeito que você teve toda a discussão sobre acesso à terra, você vai ter toda a discussão de acesso à água. Que ainda hoje existe. Né? Ainda hoje existe um pouco menor, etc. Porém, nessa discussão toda aparece um elemento importante. Traz para as zonas semiáridas uma técnica de produção a partir da irrigação. E a partir da irrigação você começa a transformar a relação que o homem tem com a terra. Porque juntou a água e a terra, e agora ele tem um binômio que faz com que ele passe a ter outra condição diante do seu processo produtivo. Antes ele esperava pelas chuvas, quando tinha seca 10 anos, 5 anos, etc., ele migrava, enfim. Hoje, ele pode permanecer na sua terra sem sair. Porque a partir dos anos 70 foi implantado pelo DENOX a filosofia de que ele podia plantar mesmo nas secas, nas várzeas
quando os açudes secavam, ficavam na base da terra molhada, ou então através do processo de irrigação. E isso a gente vê bastante fortemente, principalmente aqui no Rio São Francisco, quando você tem, por exemplo, hoje em Petrolina, você tem um polo, né, que uma das riquezas deste polo é produzir frutas para fora, para exportação. Porém, existem muitas questões que precisam ser discutidas nessa questão de usar polos de produção de frutas para exportar. É questão que precisa ser cada vez mais séria no cuidado do solo e da água, por conta do uso do agrotóxico. Né? Também você tem a outra questão, que são os trabalhadores, de que forma eles são introduzidos e, vamos dizer assim, eles são introduzidos e incorporados como força de trabalho para a produção dessas frutas. A vida deles melhorou ou não? Essa é uma questão que tem que ser respondida. Então, nós passamos daquele primeiro momento lá, e que a questão maior seria o desenvolvimento, o aumento populacional, etc. Passamos para um discurso de desenvolvimento, e agora nós chegamos num discurso de desenvolvimento sustentável. Quando você tem o quê? Você tem o uso dos recursos naturais de uma demanda enorme, você tem o crescimento da população urbana, ou seja, das cidades, etc., bastante grande, e o resultado disso é o que você tem, a desruptura dos processos ecológicos, a ruptura dos processos ecológicos, que nada mais é do que uma coisa que a gente conhece pelo nome de poluição. Aí aparece a poluição das águas, aparece a poluição do solo, né? E aparece também, para você ver, a interferência dessas poluições, dessa situação de poluição na questão da sustentabilidade das florestas. Veja como tudo é interligado, como não existe uma coisa que acabou e outra que começou, mas sempre você tem a maioria do que acabou, saiu, mas vem sempre deixando outra parte que se entrelaça, e cada vez mais vai tornando aquilo que nós chamamos a complexidade dos processos ecológicos e da manutenção da sustentabilidade do planeta Terra. Que essa, atualmente, é a nossa maior questão. Enquanto naquele momento você tinha a terra, a água e a floresta para ser usada dessa forma, agora o que você tem é a questão da sustentabilidade dos processos ecológicos. Por quê? Porque a quantidade e a velocidade com que foram usados os recursos naturais não permitiu que continuasse a existir na Terra aquilo que ela sempre teve, ou seja, os seus ecossistemas sempre teve aquilo que a gente chamou o quê? A resiliência, e eles transformavam tudo que vinha e resultados, transformavam em quê? Voltava para o mesmo lugar formando um ciclo. E este ciclo merece a interferência bastante séria pela velocidade com que os recursos naturais são usados e com que eles são jogados nos mesmos ecossistemas que deram. Deram a você esses recursos e você vai lá e devolve com aquilo que nós chamamos de poluição. Então, você tem poluição das águas e assim, como acabei de falar. Esse é um outro momento da questão ambiental hoje. Enquanto nós tivemos aquele início que ainda existe, hoje você tem de maior forma, que a gente chamando a intervenção dos processos ecológicos, resultado da desorganização dos processos ecológicos, da ruptura dos processos ecológicos, que é a poluição. E o que vamos fazer? E aí vem um dos aspectos muito sérios. É quando você começa a querer que a população, dentro da sua consciência de cidadania,
ela reveja a sua forma de se relacionar com a natureza e com os elementos todos da natureza através do seu processo produtivo. Ou seja, rever os processos produtivos. E nós temos um exemplo que eu tenho que dizer que começou lá no MST e a gente tem que dizer isso. Goste quem gostar, mas a verdade é essa. Então, você tem com muita força todas as comunidades estão agora conhecendo, trabalhando e produzindo na base da agroecologia. Conhecendo mais fundamentalmente o que é um sistema agrário, vai para um sistema agroecológico, e esse sistema agroecológico ele volta para se unir com o sistema natural dos seus ecossistemas, Caatinga, etc., etc., e Mata Atlântica e Amazônia, etc., para que passe a ser integrado, um favorecendo o outro. E hoje, a nossa questão ambiental hoje é fazer com que toda a questão da agricultura repense os seus caminhos e encontre forma de que esses caminhos tenham base na agroecologia, que começa uma semente. Mas espero, possivelmente eu não estarei mais aqui, mas de onde eu estiver eu vou ver, né? Que a gente tenha vários sistemas, agroecossistemas, vivendo intrinsecamente aquilo que é agrícola com aquilo que é o ecossistema natural. A Caatinga, a Mata Atlântica e a Mata Amazônica aqui no Brasil. Lá fora, outros tantos ecossistemas também vivendo dessa forma. Esse é o outro ponto da questão ambiental hoje, cujo a semente e o fio condutor veio lá de trás e chegou até aqui. Né? E agora, da agroecologia, nós vamos partir para outra coisa. Nós estamos vivendo um momento bastante sério em termos de informação, circulação da informação e conhecimento. E aí, nós estamos vendo e vivendo na sociedade atualmente um momento que eu quero dizer a vocês, eu não digo sem rumo, mas com pouca clareza dos rumos que podia tomar. E essa pouca clareza tem o seguinte, você tem um sistema de informação, são as mídias, etc., que pode ter dois papéis. Ou ela contribui para que esse planeta e todo esse sistema global passe a ser melhor e tenha o seu papel social maior, ou ela vai contribuir para uma desorganização desse planeta e desse sistema. E quem serão os responsáveis? Agora não é mais a apropriação assim, a terra é minha, eu faço e aconteço. A água é minha, eu faço. Não. E as mídias estão aí. E nós estamos vivendo um momento em que a educação, o processo educativo, tem que levar à frente uma questão que é você entender que a educação ela vai além de você saber ou ter acesso à informação. Ela precisa, sobretudo, fazer com que esta população toda ela se integre numa rede onde tenha o respeito e onde tenha a apropriação social com dois benefícios de trabalho e de união de todos. O respeito ao outro, o respeito a todos os elementos da terra, respeito e apropriação social, todas as informações para que a população toda possa usá-la para o seu bem comum. E eu acho, este é o grande desafio que nós vivemos hoje da questão ambiental, que vai além
da terra, além da água, além da planta. E o ícone deles não será mais o verde, não será mais o azul, não será mais a outra cor. O ícone deles tem que ser muito claramente a sensibilidade e a percepção de que cada ser que deixou de ser simplesmente um ser biológico e passou a ser um ser humano, para que este ser humano possa compreender os demais seres humanos e fazer com que ambos troquem e deem a si o conhecimento, a sensibilidade, a percepção, a sabedoria e o respeito à pessoa humana. É essa a questão que nós temos hoje como questão ambiental no mundo e muito fortemente no Brasil. Então, trabalhar meio ambiente é uma das coisas mais sérias que existe no país hoje. Não pode ser tratado como qualquer coisa. Não pode ser apenas ser tratado como um apêndice. Tem que ser tratado como uma questão de vida. E uma questão de vida é uma questão eterna, para que você possa se tornar sempre a pessoa que você veio para a Terra, viveu, deixou e elevou todos os seus elementos que você permitiu para que cada vez as gerações se apropriassem e se tornassem melhor e aperfeiçoassem este caminho. Esta é a grande questão e a grande lição que o Dia do Meio Ambiente deve tomar para todos. Fazer com que todo esse movimento exista sempre, desde o princípio até agora. E agora com mais responsabilidade, porque nós temos às mãos não uma tecnologia para fazer o mal, não uma tecnologia para espalhar a morte, não uma tecnologia para fazer com que as pessoas fiquem desorientadas, nervosas, inseguras, enfim. Não, você tem que ter essa tecnologia para que as pessoas sejam mais seguras, mais sinceras, mais fortes, mais dignas de ser cidadão neste país e no mundo. Sim. Bom, feito isso, vou terminar. Feito isso, eu tinha que dizer apenas uma coisa. Seja, sobretudo, dentro de nosso país e de onde você for, um ser humano capaz de olhar para o outro e ver a si com toda a potencialidade do que você pode fazer, o bem a você, ao outro, ao mundo e ao país. Somente isso. Agora eu estou à disposição. Professora, primeiro que, para variar, eu estou, assim, é uma aula, né? Uma verdadeira aula, o que a gente teve aqui hoje. É muito gratificante saber que nós temos uma brasileira nordestina, nordestina que tanto luta para o bem do todo, como a senhora luta, né? A senhora luta por todo que está bem. A fala da senhora veio totalmente de encontro com o que a gente esperava desse dia do meio ambiente, sabe? Que as pessoas realmente refletissem as suas ações com relação ao todo. No que ela está agregando para melhorar o todo, o que ela está fazendo para fazer a diferença nessa sociedade que a gente vive hoje. Então, eu de coração, é a fala mais perfeita que eu podia ter numa live no Dia do Meio Ambiente, eu tive com a senhora hoje. E, por sinal, o que eu vejo escrito aqui, que as pessoas escrevem da senhora, é algo realmente fantástico, né? Que a senhora é uma inspiração, e é verdade. A senhora é pura inspiração. Assim, a minha esposa está aqui do meu lado, ela balançou positivamente a cabeça várias vezes
com a fala da senhora, e ela é uma pedagoga também que trabalha na área de educação, e ela ficou encantada também com a sua fala. E eu só tenho a agradecer, e se alguém tiver alguma coisa, e ela é um privilégio ouvir a professora Maria José nesse dia, e é verdade, é um privilégio. A senhora sabe que eu mesmo não conhecendo a senhora pessoalmente, eu sou um fã da senhora, incondicional, do que a senhora é, do que a senhora passa, do que a senhora transmite, como essa nordestina porreta de cabelo já ficando branco e que vai para a ação na Caatinga e que vai mesmo provar que é possível ser melhor. E isso é a melhor mensagem que a senhora pode deixar para o mundo, sem dúvida nenhuma, né? É provar que realmente é possível, tá? Ser melhor e ser uma pessoa melhor e deixar um mundo melhor para as gerações futuras e para a nossa. E eu acho que essa é a mensagem fundamental, sabe assim, de tudo que a senhora falou aqui, viu, professora Maria José? E é um respeito, uma admiração profunda que eu tenho pela senhora, como uma professora, como uma mestre, tá? E aqui eu não estou vendo perguntas, eu só estou vendo realmente são pessoas que têm o prazer de conviver com a senhora e só falar bem da senhora e só do quanto a senhora inspira, né? E essa visão que a senhora teve do todo, sabe, desde antes até mesmo de Estocolmo, até depois de Estocolmo e depois da Rio, né? 92, que foram momentos que marcaram de verdade a história do meio ambiente, né? A visão que se tinha, né, do meio ambiente, foi uma leitura fantástica que a senhora fez. Linda, linda mesmo. Obrigada, viu? Muito obrigada. Mas foi muito refletido durante muitos anos. 40 anos de estrada. Sim, sim. Com certeza. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tem uma mensagem longa aqui, deixa eu ver. A professora Maria José, sempre alegrando com as suas reflexões, espera, como é que é? Esperanças sobre a humanidade, tá? Obrigada, mestra, pelos seus ensinamentos e por nos tornar e por nos tocar com a missão da educação ambiental. Realmente a senhora é uma educadora, uma exímia educadora ambiental. Isso deu para perceber que por onde a senhora passa, a senhora deixa a semente do meio ambiente mesmo de verdade, né? Enraigada, né, nas pessoas. Isso é uma coisa muito linda, viu, professora? Realmente a senhora... E eu vi uma fala aqui de uma pessoa que a senhora é um patrimônio da educação ambiental no Brasil. E eu concordo plenamente, tá? A senhora realmente é um patrimônio de verdade. A senhora merece toda a reverência e respeito e ser seguida, com certeza, como essa pessoa fantástica que a senhora é. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Como, como estão os programas de transição agroecológicas por aí? Perguntaram para a senhora. O que eu sei, por exemplo, no semiárido existem muitas experiências e existem muitos agrônomos, inclusive, trabalhando nessa linha. Até agora, nós vamos começar um trabalho em Sobradinho, na região que tem a produção a região de Petrolina, etc. E nós vamos trabalhar com alguns agrônomos que trabalham na agroecologia. O que eu sei é que, até onde eu pude ver, visitar, etc., tem um movimento muito forte da agroecologia no sertão, Brasil, no sertão
semiárido, na parte semiárida do sertão, na realidade. E isso tanto passa a ser poucas iniciativas de grupo de mulheres, de agricultores, etc., como na questão, na maioria dos lotes que tem irrigação. Pelo menos uma preocupação, eu não digo assim, que eles já estão adotando todo o sistema agroecológico, não é verdade. Mas alguns, sim. Tem assim, muitos exemplos de uso, né, do agroecossistema muito bem feito e etc. Mas tem uma preocupação atualmente bastante importante, que é a questão da diminuição do agrotóxico. Sim. Usando muito menos, ou até eliminando a questão do agrotóxico, usando coisas. E tem um papel de disseminação nesse aspecto aqui no Nordeste, é o pessoal do CERTA. Eles têm um curso de formação de técnicos em agroecologia. Já saíram muitas pessoas e que estão multiplicando isso aí. Eu tenho a impressão que nesses 10 anos nós vamos ter, não digo tudo, mas uma porcentagem bastante significativa do uso da agroecologia no semiárido. Porque tem demonstrado coisas muito importantes, não só para a conservação da caatinga, mas como para a conservação do solo e, consequentemente, para a produção de alimentos para a mesa, né? Na agricultura familiar. Eles têm tido muito isso. E agora tem lojas, eu acho que alguns agricultores já têm lojas vendendo só alimentos a partir da produção agroecológica. São pequenos, vamos dizer assim, pequenos estabelecimentos, mas tem. E o MST também está distribuindo, assim, no Nordeste inteiro, eu não sei no país, mas no Nordeste inteiro tem. Recife mesmo tem uma loja onde você encontra coisas muito boas, né? Fora disso, você tem as feiras agroecológicas com muita propriedade, um pouquinho. Por exemplo, aqui perto de casa mesmo, tem no pátio de uma igreja, todo sábado, se você quiser comprar frutas, verduras, legumes, etc., sem agrotóxicos, está bem aí o pessoal do MST vendendo. E tem muitas experiências mesmo. Eu acredito que nesses 10 anos nós temos vamos dizer assim, uma porcentagem significativa disso. E tem uma coisa importante, porque a mesa do nordestino está mudando. Que legal. E isso é bom. Eu me lembro que há 30 anos atrás, nós trabalhamos aqui, no município aqui na Paraíba, perto, e eles não tinham na alimentação nem frutas nem verduras. Nós começamos um trabalho de formiguinha naquela época, fizemos os pomares domésticos, etc. E eles começaram a introduzir verduras na sua comida e fruta na sua alimentação para as crianças, até porque a fruta até então comida era umbu. Mas agora eles comem banana, mamão, laranja, sabe? E isso tem... Porque isso é um trabalho que você não vai mudar do dia para a noite, porque alimento é você sabe, né? E recentemente nós fizemos um trabalho no município de Canindé de São Francisco, nas escolas, onde pegamos a água do desperdício do bebedouro e fizemos hortas comunitárias, e os professores usaram as hortas que os meninos fizeram como elemento pedagógico para dar aula de geografia, de ciência, de solo, assim. Mas a coisa mais importante é que eles levavam para a cozinha o seu produto e comiam alface, tomate, cenoura. Tem uma coisa assim, berinjela, que não é uma coisa comum, mas eles produziam. E mais ainda, fizeram umas barraquinhas na frente da escola, o pessoal vendia, etc. Eles foram até a feira, botaram uma barraquinha também. Tem lá um senhor chamado Seu Amarildo, ele é um professor, um técnico agrícola, eu chamei de professor,
e ele é uma pessoa entusiasta disso. Foram em 3 escolas, e agora o projeto parou um pouco, porque nós estamos saindo do convênio para entrar em outro ou não entrar, isso aí a gente vai ter, né? Mas tem muitas escolas que usam o resultado das hortas para enriquecer a alimentação das crianças, tanto no lanche como no almoço, enfim. E isso eu acho importante, muito importante mesmo. Professora, tem uma pergunta aqui também da nossa querida Lígia Zanco, que esteve aqui com a gente também na Semana do Meio Ambiente. Ela é engenheira ambiental e bióloga. Ela está perguntando qual a mensagem que a senhora tem para o profissional que está começando agora a lutar na causa ambiental. Eu comecei a pensar na questão da causa ambiental, acho que muitos de vocês não eram nem nascidos. Penso Uhum. no início, bem início dos anos, final dos anos 59, início dos anos 60, na realidade. E muitas vezes eu fui chamada de maluca, né? Sei lá, eu tive apelido de tudo que vocês possam imaginar. Uhum. E uma vez uma colega minha de trabalho disse assim, que eu ia educar as baronesas. Eu achei muita graça o que ela está dizendo e tudo mais. Tempos depois, ela chega na minha sala e me pede o meu livro. Eu publiquei um livro, dito como clássico, eu devia ter trazido para mostrar, né? E aí, ela chegou e disse, eu vim buscar seu livro para que eu possa lhe dar uma palestra de educação ambiental. Eu ri com ela e disse, então, vai educar, diga como educar as baronesas. Ela disse que eu era realmente muito rancorosa. Não, eu simplesmente quis brincar com ela, porque naquela ocasião, o que eu quero dizer é o seguinte, primeira condição que você tem de ter é conhecer. Conhecer com segurança, ter conhecimento, se aprofundar, estudar e depois ter perseverança, porque não é fácil. O caminho a percorrer são muitas pedras, mas às vezes você pode afastar as pedras e no lugar da pedra deixar a poça d'água brotar. E daí ela vai em frente. Então, conhecimento é importante para você, quando dizer uma coisa, dar uma aula, fazer uma experiência, fazer com profundidade, para que as pessoas entendam realmente, né, e tenha segurança do que está fazendo e mostre a realidade, como está sendo feita, e eles percebam que aquilo é concreto. E depois a perseverança. E daí, depois disso aí, vem outros aspectos que são importantes, mas a perseverança é importante. Uma outra coisa que eu podia dizer era você saber perder. Muitas vezes, em muitas batalhas, você perde. Mas saiba perder, porque sempre, sempre a derrota é um passo para uma grande vitória. Eu perdi algumas coisas. Hoje eu vejo todo mundo falando em educação ambiental, falando em ecologia humana, pouco em ecologia humana agora, mas já vejo que ninguém existia isso. E para mim é uma satisfação. Agora, é preciso ter clareza de que não é fácil. Mas é preciso ter clareza de que não é impossível. Mas é possível se você perseverar. Eu acho que essas coisas que a gente tem que ver. Lindo. Muito obrigado, de verdade, pelas palavras, porque realmente a batalha que é para a gente que trabalha nessas questões ambientais é árdua. A gente tem que ficar o tempo todo, vamos dizer assim, tentando de alguma forma alterar a percepção da situação, até de um cliente, do jeito, o impacto que ele quer fazer numa área, às vezes, que não é. Ele não é o impacto que seria o necessário ser feito para você fazer a intervenção que ele quer fazer, e a gente fica ali naquela luta querendo mudar a mentalidade dele, e a gente
muitas vezes, como a senhora disse, a gente perde a batalha, se sente frustrado por ter perdido a batalha, e mesmo assim você não desiste. A perseverança é uma coisa que tem que fazer parte da nossa vida como profissional, com certeza. E perseverança, eu acho que é, é muitas vezes, na verdade, professora, você vê que você só consegue chegar em algum lugar tendo uma perseverança absurda para vencer, para conseguir vencer batalhas, né? Como eu já disse para a senhora anteriormente, que eu já venci um câncer, tá? Eu nasci numa família também que meus pais, eles não eram nenhum dos dois, eram formados, né? E meu pai era pedreiro, minha mãe dona de casa, e mesmo assim a gente perseverou, lutou e conseguiu estar aqui hoje numa posição que eu consigo conhecer pessoas como a senhora. Realmente é muito isso para mim é uma vitória muito grande. Esse fato de eu conseguir fazer uma live no Dia do Meio Ambiente, que é a minha profissão, acabou sendo engenheiro ambiental por N motivos, né? E estar aqui com a senhora realmente é a prova que eu consegui chegar em algum lugar, sabe? Eu sou muito feliz por estar aqui para a senhora hoje, estar aqui com a senhora nesse momento, de verdade. Você agora vai trabalhar, eu acho que recentemente você me falou que vai trabalhar em questão sanitária, né? É. No Sim, saneamento. também. Sim, E sim, aí você vai se deparar com todo tipo vamos dizer assim, de compreensão diferente do saneamento. E a primeira sim, coisa que você tem que fazer é tentar mudar a visão de quem está à frente do que é um saneamento. sim, Entende? Seja do gestor que está te contratando, entende? Ele precisa ser trabalhado na visão do que é o saneamento básico. Porque não é apenas botar cano, botar isso, aquilo, não é não, isso. É muito mais do que isso. Então, vocês que estão trabalhando aí, né, uma sugestão. Comecem com um pouco de tempo, gastar um pouco de tempo para fazer com que eles compreendam o significado do saneamento. Olha, este foi o primeiro livro que eu publiquei de ecologia há mais de 20 anos. Foi uma experiência muito interessante que eu tive. E ele não existe mais, está esgotado. Mas esse livro foi publicado em 97. E tem para venda, professor? 97. Foi antes de 97. Olha que loucura. Foi não. 79. 79? Não. 1984. A primeira edição. 84. Foi. Professora, tem à venda esse livro? A venda não tem, não. Eu fiz 2 edições, a primeira e a segunda. A primeira foi a Vozes, a segunda foi a Universidade mesmo que publicou. Eu estava com vontade de republicar, não desse jeito, mas vamos dizer assim, reler à luz da questão ambiental hoje. Talvez faça isso, não sei, porque eu estou com 4 livros querendo terminar e não consigo chegar lá. Mas vou chegar 4 livros. Professora, qual o nome do livro da senhora? Tem nossas experiências em educação ambiental, tem um de ecologia, e tem um sobre as dinâmicas de perceber o ensino da ecologia. Professora, qual o nome do livro da senhora? Esse aqui? É. Ecologia Humana, Realidade e Pesquisa. Que perguntaram aqui, então, a Ecologia Humana, Realidade e Pesquisa. Realmente, eu queria muito esse livro, de verdade. Tenho. Eu vou ver se eu tenho alguns, porque, na realidade, fiquei sem nenhum. Para não dizer, fiquei com 3. A minha filha dizia assim, até o meu levaram. É mesmo? Cidade bastante.
Aí eu comecei a pesquisar onde vendem livros do sebo, antiga, etc. Catei alguns, Isso. né? E comecei a dar. Vou ver se eu tenho alguns. Se tiver, manda o endereço, eu mando para você. Viu? Ah, professor, vai ser um presente maravilhoso. Professor, outra coisa. Eu queria até falar eu amo essa área ambiental e de saneamento e eu já disse para a senhora que eu tenho um grande sonho um dia de fazer um projeto e realizar esse projeto numa cidade nordestina do semiárido nordestino. É um grande sonho que eu tenho de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população de algum lugar ou de alguns lugares do Nordeste. A senhora sabe disso, a senhora sabe que pode contar comigo, tá bom? Para isso, eu me coloco à disposição da senhora, tá bom? Para fazer um projeto, fazer fazer palestra, qualquer coisa relacionada a meio ambiente e saneamento, a senhora pode contar comigo, tá bom? A Tá senhora bom. sabe disso, Sabe, porque você vai fazer algumas coisas, mas importante também é que você conheça um pouco a área isso, sim, e depois você comece a fazer essas relações. Eu posso fazer isso com você para ver, começar numa cidade pequena, mas que seja. isso mesmo, isso mesmo, isso Vamos, mesmo. vamos ver se a gente A, a, consegue. Li- a Lígia, a Lígia Zanco também, que é a nossa amiga que também está direto com a gente, ela também se põe à disposição para fazer um projeto com a senhora, porque seria uma honra fazer um projeto com a senhora, de verdade. Isso Ah, daí entraria no meu currículo assim como algo fantástico que eu fiz na minha vida foi trabalhar em alguma coisa com a senhora, de verdade. Que é, como eu disse, eu sou muito fã da senhora e eu acho a senhora uma das pessoas mais fantásticas que eu conheci aqui nesse Instagram. Eu tive o prazer de ter contato. E quando a senhora aceitou fazer a live do Dia do Meio Ambiente aqui com a gente, eu fiquei assim extremamente lisonjeado. E outra coisa, viu, a professora tinha uma live hoje com o pessoal da Argentina, não tinha, professora? Também? A senhora teve hoje, não teve? eu tinha uma live com o pessoal, mas não era da Argentina, não. Na realidade, É. foi dado para a gente fazer outra coisa, então ficou isso mais para frente. Ah, então tá. O pessoal Então, da mas, Argentina não é uma live com outro grupo. Mas daqui mesmo. ó, a minha esposa acabou de ver que o livro da senhora tem na estante virtual, na internet, tá bom? Tá? Alguém indicou aqui, tá? Tá lá na estante virtual. A estante virtual é um negócio bem legal, que é um sebo virtual, na verdade, que ele localiza livros em todo o Brasil para venda. Ela que Então, mandou o endereço para mim, que eu estou catando todos que tem. tá bom. Não, a gente. Ó, eu vou mandar para a senhora, mas é para o pessoal saber www.estantevirtual.com.br. Então entra lá, digita o nome do livro da senhora que tem o livro lá. Tá bom? Eu não vou catar. Mas É eu vou isso. fazer questão Hum. de mandar um para você do que tem aqui e oferecer para você. Nossa, nossa, eu vou mandar o endereço assim que eu sair da live, eu mando para a senhora. Isso. Tá? Bom, dona Maria José, vamos lá. Como já está com 1h10 aqui de live, eu adoraria ficar conversando com a senhora a noite toda aqui, tá? E todo mundo que está aqui, eu tenho certeza. Mas eu sei que a senhora tem que descansar também, porque amanhã é domingo, né? E a senhora deve receber família, alguma coisa aí, né? Também. Eu disse a você que eu cheguei de viagem às 5 horas da tarde, aqui, hoje. A senhora chegou de viagem, então a senhora tem que descansar, realmente, né, dona? Não é verdade? Mas eu estou bem, muito bem. É. É que a senhora é ligada no 220, né, ô, dona Maria José? A senhora tem uma bateria que eu vou falar para a senhora. Que coisa maravilhosa. Mas eu fico muito satisfeita e muito alegre de poder estar com vocês. Sim. Foi da minha primeira live com você, eu não sou muito de live, mas agora eu estou criando coragem. Viu? É,
Eu consegui. Ó, a primeira live que ela fez foi comigo, tá? Não foi, professora? Foi comigo. E essa é a segunda que ela está fazendo comigo, que eu tenho o prazer de ter ela aqui. Que coisa fantástica. E aí, eu estou preparando algumas lives. Eu tenho uma outra visão, mas eu estou preparando algumas lives sobre ecologia humana, porque eu tenho visto que é muito importante esse conteúdo atualmente, na situação que a gente está vivendo. Mas eu quero aproveitar para dizer muito obrigada mesmo, de coração, né? E que vocês continuem, você e todo o seu grupo, sua mulher, etc., fazendo isso que a gente precisa, fazendo lives, tentando fazer projetos, principalmente na área de saneamento, que é um dos grandes nós que a gente tem no Nordeste, no Brasil inteiro, mas no Nordeste é muito difícil essa situação. E eu, mais uma vez, eu quero dizer obrigada, foi uma oportunidade para mim. Se é uma honra para você, para mim é 2 vezes uma honra, porque dizer numa live, ficar aí para todo mundo ouvir, né? E você me encorajou a isso. Eu preciso dizer que eu estou aprendendo com você isso aí, a fazer live, assim, essa coragem de vir, sempre muito recatada nessa questão, mas você está me colocando na mídia. E eu agradeço. É isso mesmo. E pode ter certeza que eu quero ter a senhora mais vezes aqui ainda. E eu vou conhecer a senhora pessoalmente, tá? Isso aí é uma meta de vida que eu tenho e eu quero fazer alguma coisa com a senhora também. Eu quero participar de um projeto junto com a senhora e eu quero ter a felicidade de fazer uma mudança junto com a senhora. Isso daí é uma meta que eu tenho de vida, tá? Isso daí não é financeiro, nada disso. É uma meta profissional mesmo de estar fazendo alguma coisa com a senhora. Eu queria agradecer demais a presença da senhora aqui. A senhora, como disse um rapaz aqui agora, a senhora é desse jeito porque, afinal, a senhora é nordestina, né? Então, realmente, a senhora é um patrimônio. É isso mesmo. A senhora é um patrimônio brasileiro, nordestino, e que é uma honra estar aqui com a senhora. Dificilmente alguém teve na live do Dia do Meio Ambiente um convidado que seja maior que a senhora. Dificilmente isso, porque tudo que a senhora mostrou hoje, a gente teve uma aula de verdade, foi lindo, e vai ficar gravado tanto aqui quanto no YouTube, tá? Para ver quando quiser, a hora que quiser, e muito obrigado, e fique com Deus, que a senhora continue sendo essa pessoa maravilhosa que a senhora é, que tanto inspira e tanto leva essa coragem, essa vontade e essa vontade de fazer que tudo fique melhor para todos, que é a coisa mais linda que uma pessoa pode fazer ou pensar. Tá bom, professora? Muitíssimo obrigado. Obrigada novamente, tá? E estarei esperando a senhora para próximas lives aqui e que a gente continue cada vez mais. Inclusive, a senhora me mandou uns 5 temas para essa live. Você não tem noção o que é essa mulher. Ela me mandava um tema e um melhor que o outro. Eu falei, meu Deus do céu. Chegou uma hora eu falei assim, professora, pelo amor de Deus, vamos fixar nesse tema, porque senão eu vou ficar com um problema seríssimo, que eu vou querer fazer live com a senhora toda semana. Entendeu? Vou falar de todos os temas que a senhora manda aqui para mim, tá? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado e a senhora é uma inspiração. Ó, tá mandando um beijo para a senhora aqui, a Solange, tá? A Solange, o Alê tá mandando boa noite a todos. Obrigado, professora. Muita prosperidade para a senhora. Aqui quem mandou foi o Peso Libre, né, que mandou aplausos para a senhora, né? Conheci hoje
e já sou fã. Olha lá, o Peso Livre falou, conheceu a senhora hoje e já é fã. E ele apoia a live toda semana. Tá? E ele apoia uma live com a senhora toda semana, tá bom? Ele, na opinião dele, toda semana a senhora tem que estar aqui agora, tá? Vamos pensar nisso. Toda semana, mas de 15 em 15 dias a gente pode. Aí, viu? Olha só, que, ó, viu só que coisa maravilhosa? Bom, a Érica, ela realmente, ela é, eu acho que deve ser uma das maiores fãs que a senhora tem, né, professora Érica? Que ela só elogios para a senhora aqui, tá? E sabe o que é interessante? É quando você vê que todo mundo que está ao seu lado adora a senhora. Isso é lindo, tá bom, professora? De verdade. Eu ainda vou chamar a senhora de Zila, tá bom? Zita. Isso. Zita. Eu ainda vou chamar a senhora de Zita ainda. Zita. Eu ainda vou chamar a senhora de Zita. Tá bom, professora? Tá? Então, muito obrigado, professora. Tá? Fique com Deus. E até a próxima. Ah, outra coisa. Eu vou terminar aqui com a professora e vou entrar na live do sorteio, que hoje a gente vai sortear um prêmio aqui da Semana do Meio Ambiente, professora. A gente fez uma promoção e vai ter um sorteio agora aqui. Daqui a pouquinho eu estou de volta aqui. Tá bom? Professora, muito obrigado. Fique com Deus. Tá? Até a próxima. Tá, tchau. Tchau.